Lucas, então, sem mais delongas, coloca aí para mim, por favor, Mateus 23, 27 e 28. Por favor. Palavra do Senhor, vamos aplaudir em reverência à palavra. A palavra de Deus diz: ai de vós, doutores da lei e fariseus, hipócritas. Eu vou repetir isso aí porque é importante. Ai de vós, doutores da lei e fariseus, hipócritas, porque sois parecidos aos túmulos caiados, com bela aparência por fora. Túmulo caiado, eu acho que vocês sabem o que é, mas é importante. O túmulo caiado, antigamente, assim, enterravam-se as pessoas e aí passava aquele cal no túmulo por fora para ficar uma coisa mais bela, mais palatável, né? Porque sois parecidos aos túmulos caiados, com bela aparência por fora, mas por dentro estão cheios de ossos, de mortos e toda espécie de imundície. Palavra difícil. Confesso que a palavra é difícil. Pode se sentar, irmãos. Algo raro quando a gente estuda a palavra, principalmente no Novo Testamento. Na época da lei não, na época da lei era aquilo: ferro e fogo. E Jesus veio justamente pelo amor de Deus para conosco, né? Na época da lei era assim: bateu, levou, não tinha conversa. Mas assim, no Novo Testamento a gente vê que assim, que já é mais o amor fala mais alto, né? Confesso que a minha palavra hoje para a igreja seria sobre o amor, mas como eu disse, Deus me direcionou para outro lado. Algo raro aconteceu nessa passagem, que Jesus estava irado, muito irado, se vocês forem ver. E o que levou essa ira de Jesus? A hipocrisia que aqueles fariseus, daqueles que se diziam donos da verdade, aqueles que tomavam para si o que hoje é a igreja, sem ter autoridade moral o suficiente para que isso acontecesse. Hoje em dia a gente vê muito isso acontecer e assim, eu percebo que tem sido cada vez mais. Pessoas que não têm moral nenhuma para poder falar daquilo que você, da sua vida, daquilo que você faz, julgando, levantando o dedo, fazendo com você exatamente aquilo que ela diz para que não seja feito. Eu não sei se eu estou conseguindo ser claro com vocês, mas eu acho que assim, é importante a gente ter isso em mente. Irmãos, nós não podemos ter o exemplo dos fariseus na nossa vida. Não podemos, nós temos que ser diferentes. Nós somos cristãos, porque não só acreditamos em Cristo como nosso único Salvador, mas nós somos diferentes. É isso que nos torna cristãos, sermos diferentes. Nesse momento raro que Jesus se irou, e que o nosso querido, eu e minha esposa, a gente acompanha uma série chamada The Chosen, eu aconselho a todos verem, assim, nosso querido Mateus, nosso autista preferido, vamos dizer assim, percebe aquele momento diferente e corre para pegar suas coisas, para anotar, porque ele vê que aquilo é uma coisa que tem que ser levada para a eternidade. As coisas que Jesus falou, que estão na palavra, são eternas. A palavra de Deus é eterna. Glória a Deus por isso. Então, assim, algo que a gente precisa tomar muito cuidado hoje em dia
e aí nos incluindo como igreja, é a questão do nosso ego. Até quando o nosso ego vai estar interferindo naquilo que é algo maior, para um bem maior, para o convívio de um bem maior? E pior, até quando o nosso ego vai estar interferindo nas coisas que Deus nos ordena? A gente precisa, como igreja, pensar nisso. Porque um ego elevado, ele pode levar a brigas, confusões, espírito de competição e a ruína, por final. Nós temos diversos exemplos na Bíblia que, por causa do ego, levou-se a grandes problemas. Principalmente na época da lei. Levou-se a grandes problemas. Muitos problemas que a humanidade vive hoje está baseada no ego. No ego de cada um de se achar mais do que o outro. Principalmente moralmente. E a gente precisa acabar com isso. Principalmente dentro das igrejas. Essa é a realidade, infelizmente, pastor. A igreja como um todo, não estou falando dessa igreja aqui, mas como um todo, o que a gente vê são egos inflados, é o cantor que se acha muito, popstar. Pô, tu não saiu nem do teu bairro, cara. Dá uma segurada, né? Tu não saiu nem do teu bairro. Pastores que se acham popstar, porque gravou meia dúzia de vídeos para a internet e 500 pessoas viram. Pessoas que precisam, estão esquecendo que o motivo principal de estarmos aqui, de estarmos, de sermos aqui, estarmos aqui, é só um: louvar, louvar e louvar e agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Mas o nosso ego não permite que a gente entenda que o principal é esse. Então hoje eu quero chamar a nossa igreja, principalmente a nossa igreja aqui, para entender que assim, é preciso deixar o ego de lado. Nós não vamos a lugar nenhum, gente. Se eu remar para um lado e você remar para o outro, não vai dar certo, infelizmente. E aí a gente não vai fazer aquilo que Deus nos manda fazer, aquilo que Deus precisa que nós façamos, porque, como eu falei com o senhor ontem, pastor, Deus está num outro plano. Deus precisa das pessoas que estão aqui como ferramenta dele para que a gente possa alcançar mais pessoas, para que a gente possa salvar mais vidas, salvar pessoas que estão aí desesperadas a ponto de se tirar de um precipício. Nós precisamos salvar essas pessoas. E se nós não estivermos coesos, unidos, deixando as nossas vaidades de lado, não vai acontecer. E aí a gente vai chegar no momento que Deus voltar, Jesus vai voltar, e aí vai querer... E aí, o que você tem para me apresentar? Pô, você não tem nada. Gente, vai ser uma vergonha muito grande. Para nós, como cristãos, a gente não conseguir apresentar nada. Porque simplesmente eu achei que eu era mais do que fulano. Porque eu tenho um entendimento maior do que fulano. Ou cicrano, enfim. Nós não podemos viver isso na igreja. No mundo como um todo, nos nossos trabalhos, nós não podemos ser assim. Eu sei que é difícil, principalmente para quem vem de uma vida já castigada, batida, mas olha, deixa eu falar para você, desculpa, é a vida. É a vida. A vida só tende a ficar mais difícil, está escrito aqui, gente, não sou eu que estou falando, está escrito na palavra.
a tendência é só piorar. Até chegar o dia que Jesus vai, a trombeta vai tocar, os céus se abrir e glória a Deus por isso. Mas até lá, nós precisamos mudar o mundo do jeito que está. E aí, assim, quando eu falo mundo, eu não falo mundo, o planeta em geral. Que tal se você começar mudando a sua casa, a sua família, o seu irmão que está do seu lado? Uma vez eu fui muito sonhador, cheguei para um colega meu, sábio, lá no Brasil, e ele falou, e eu falando, empolgado, falando de Jesus para ele e tal, que a gente tinha que mudar o mundo através da palavra de Jesus e tal. Ele olhou para mim e falou: é mesmo, Bruno, concordo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você quer mudar o mundo? Eu falei: eu quero. Pô, mas pelo menos você já arrumou a sua cama hoje? Soco no estômago, aquele sorvete na testa assim, grandão, aquela cara assim de... Como é que você vai arrumar um mundo se você não arrumou nem a sua cama que você dormiu? Pô, desculpa, gente, não vai dar. E quando eu falo ego, a vaidade e o ego estão juntos, né? E uma coisa que Jesus mostrou assim para nós é que a vaidade e o ego não deveriam imperar nas nossas vidas. Mas o legal de Jesus, além de tudo que ele fez e foi, o legal de Jesus é que ele chegou e deixou exemplos. Eu teria, assim, dificuldade grande de entender Jesus se eu tivesse naquela época, confesso, porque assim, eu sou um cara muito racional. E Jesus falava por parábolas, por coisas, e eu tenho essa dificuldade de entender o deixar entendido, essas coisas, eu não entendo, simplesmente não entendo. Se algum irmão qualquer dia quiser falar algo comigo e deixar por entendido, não faz isso não. Fala mesmo, olha, é isso e tal, e aí tá tudo bem, não tem problema nenhum. Agora, deixar entendido, eu não vou entender. Mas os exemplos arrastam. Jesus mudou o mundo, ele mais 12, pastor. Ele mais 12. Depois outras pessoas deram continuidade, mas ele mais 12 mudou a história do planeta. Só. Mas Jesus fez uma coisa na ceia, na última ceia, que mostrou para nós, como seres humanos, que assim, eu sou Jesus e siga esse meu exemplo. Deixa teu ego, a tua vaidade de lado. E Jesus lavou os pés dos discípulos. Antigamente o asseio era diferente. Para você sentar à mesa, você tinha que lavar os pés. Chegou em casa, você tinha que lavar os pés. E existia um servo para fazer isso. Jesus dispensou o servo e ele transformou-se em servo para poder lavar os pés dos discípulos e dar o exemplo de que ele poderia ser o Jesus, mas estava ali para servir e não para ser servido. Isso é a maior demonstração de que nós não podemos ter vaidade e ego na nossa vida. Isso está matando as pessoas por dentro, mas as pessoas não conseguem entender. De que adianta eu chegar para você aqui, Deise, e pregar sobre o amor de Cristo, falar sobre o amor, você sai cheia do amor de Deus, vou espalhar a palavra, vou fazer, vou acontecer, curar enfermos, vou fazer, vou mudar. Aí na segunda-feira, você se aborrece com o funcionário
esculacha o funcionário. A condição dele hoje em dia é funcionário. Mas antes disso, ele é seu irmão em Cristo. De que adianta a gente estar cheio do poder de Deus, chegar aqui no púlpito, pregar, cantar, fazer e acontecer, e tomar um café da manhã ou um pequeno almoço e maltratar quem nos está ali servindo? Simplesmente porque nós não gostamos da temperatura que veio a minha Coca-Cola, que eu adoro, gelada com limão e gelo. Eu estaria sendo cristão? Fica a reflexão. Está na hora da gente mudar. Está na hora da gente acordar para a vida. De que vai nos levar isso? Aonde que vai nos levar isso? Pessoas que vêm na igreja e maltratam o seu semelhante porque ele não pode lhe oferecer nada. Chegará o momento, pessoal, que Jesus vai voltar e que você chegar lá e eu tenho medo dele olhar e falar assim, olha, aparta de mim que eu não lhe conheço. Eu tenho medo. Mas, nesse caso dos fariseus, da passagem de Mateus, Jesus ira mais ainda, pastor, porque eles eram fariseus. Eles eram quem deveria estar levando ao restante da população a palavra para que eles fossem salvos. E eles estavam levando a hipocrisia como um cancro se alastrando no meio da população e ia botar todo mundo a perder, ia botar todo mundo a morrer eternamente. Meu entendimento é que Jesus ficou mais irado foi com isso. Porque dali viria a palavra de salvação. Deveria vir a palavra de salvação. E não o que eles estavam fazendo, política por política. Salvação deveria vir dali, mas infelizmente eles estavam num outro tipo de pensamento. Lucas, dando continuidade, bota para mim aí, por favor, Marcos 34 e 35. Amém, irmãos. 34, isso. Boa pergunta, Lucas, eu não anotei aqui. Não é? Bom, eu vou tocar pelo meu aqui. Em Marcos, na passagem eu não estou achando aqui, e se eu for procurar aqui agora vai levar mais tempo. Enfim, em Marcos, provavelmente eu anotei errado realmente. Na passagem de Marcos, mais uma vez Jesus nos mostra que o nosso ego pode botar tudo a perder, pois o mesmo é inimigo de nossa obediência. A obediência que nós deveríamos ter a Cristo, né? Infelizmente, hoje vemos também no mundo aí fora que Jesus não ficava satisfeito com essa rebeldia mundana, essa rebeldia que nós não conseguimos, que é nossa realmente, é o que nos mostra como humanos, né? Essa rebeldia que a gente muitas das vezes tem até mesmo com nós mesmos, com a palavra de nós mesmos, né? Muitas das vezes a gente se rebela contra a gente mesmo e muitas das vezes conversando também com a minha esposa, que ela fala assim, não é você, eu estou assim comigo mesmo, não, né? Quem nunca aconteceu, né? Não é mesmo, Rodolfo? Quem nunca chegou e a esposa falou assim, olha, cara, pelo amor de Deus, deixa quieto aqui, porque se você vir falar comigo hoje que me ama, vai dar problema. Quem nunca,
né, Fátima? Às vezes o cara tá lá quietão, e a mulher chega, meu amor, e o cara olha assim, tá bom. Aí já entende assim, cara, é melhor deixar ali. Às vezes a gente está rebelde com a gente mesmo, a gente está rebelde e a gente nem sabe o porquê. Mas nessa passagem, Jesus mostra que o nosso ego e a nossa rebeldia pode botar tudo a perder. Principalmente com os discípulos dele, que tem um querendo disputar quem é mais, o outro querendo disputar quem... Não, eu sou o preferido, o outro... Cara, isso não pode acontecer, e eu vejo isso acontecer direto dentro da igreja. Gente, pelo amor de Deus, vamos deixar disso, principalmente dentro das igrejas. Vamos deixar disso, não, porque eu sou não sei o que, eu sou não sei o que, e o fator principal que a gente está aqui é para louvar a Cristo e levar a palavra dele para outras pessoas. É isso. Se você fizer isso, está feito. É o que nos ordena desde o começo a palavra de Deus, através de exemplos, e na vinda de Jesus. Então nós precisamos entender, e eu faço esse apelo de novo a nós que estamos aqui, a quem está no YouTube acompanhando: deixemos o nosso ego de lado, a vaidade de lado, para que possamos ter um coração quebrantado, para que Jesus possa falar conosco, estar presente no meio de nós. Não de forma irada, mas de forma amorosa, que é o que ele tem para nos dar de melhor. Para que a gente não coloque tudo a perder. Para que o nosso ego, o nosso eu, não seja maior. Existe um louvor que a gente canta aqui muitas das vezes que diz que diminua eu para que tu cresça, Senhor. Se você se acha o grandão, se você tá, esquece. No mundo só existe um grandão, que é o grandão da Galileia. Só ele que é o grande. E que pode fazer tudo. Você não pode fazer tudo. Então, dá uma segurada nesse seu ego, dá uma acalmada, porque a gente precisa deixar esse egoísmo de lado. E eu tenho uma coisa para dizer para vocês. O planeta gira em torno do Sol. Não é em torno de você. Se você não sabia disso, desculpa trazer a realidade. Mas é a realidade. Até então, pelo menos é o que se explica a ciência. Tudo aqui gira em torno do Sol, não em torno de você. Então diminua seu ego, diminua a sua vaidade de coisas banais, coisas pequenas. O mesmo inimigo de nossa obediência, que nos leva a querer ser maior do que somos, é quando justamente o correto é inimigo da obediência ser maior do que queremos ser. Eu entendo assim. É inimigo da nossa caminhada junto a Cristo nós querermos ser maior do que Cristo. E eu estou falando isso para vocês aqui, irmãos. Nós temos exemplos, infelizmente. Pessoas que querem ser maior do que Cristo dentro da igreja. E não estou falando dessa igreja aqui ou de outra igreja que vocês possam conhecer, mas nós temos vários exemplos. Pessoas que se perderam no personagem, porque precisa ser maior do que o que elas são. Quando o correto, o ideal, é nos diminuirmos, deixar o nosso ego, a nossa vaidade de lado, para que possamos servir. E aí, quando eu digo servir,
servir dentro, não só dentro da igreja, mas servir a Deus como Deus acha que temos que servir. Se colocar de forma que a gente consiga servir a Deus da maneira que Ele quer e não da que você quer. É preciso que a gente entenda isso, para que a gente possa alcançar o sobrenatural de Deus na nossa vida. Não é da maneira que nós queremos ou achamos, não é da maneira que nós percebemos, é da maneira que Deus tem traçado um plano para você. Precisamos entender isso. Nós não somos absolutamente nada. Um sopro e tudo se vai. É assim que funciona. Às vezes muitas coisas acontecem que nos machuca, sabe, Fátima? Nos machuca muito. Mas fica tranquilo, Deus tem um plano. Ele sempre teve o plano. E aí eu falo para todos vocês que estão aqui, para quem está acompanhando no YouTube, vocês não estão sozinhos. Deus tem um plano e sempre teve. E agora eu vou falar para vocês, mulheres que estão aqui. Deus conhece vocês desde o ventre da mãe de vocês. E Deus trouxe vocês aqui porque existe um propósito maior. Para vocês, mulheres, entenderem isso, vocês precisam entender isso. Existe um propósito. Cada um no seu propósito, mas existe um propósito, existe um plano. Deus conhece vocês desde antes de vocês nascerem. Reconhecer nossas fraquezas para que Deus possa ser mais e mais em nossas vidas não é sinal de derrota. E aí eu chego de novo naquilo que eu falei lá à frente. O ego. Até quando vocês vão ficar com isso de que eu sou assim? Quem quiser gostar de mim, goste. Quem não quiser, é mesmo, né? Pô, parabéns. Você está só desobedecendo a Cristo. Mas legal. Continua sendo assim do jeito que você está, que está indo bem. Provavelmente, muito provavelmente, você está repelindo pessoas, impedindo o plano de Deus para essa pessoa que poderia estar chegando para você, precisando de ajuda, desesperada, precisando se agarrar a alguma boia, e você era a boia, e você está repelindo essa pessoa. Simplesmente porque você é assim. Quem quiser gostar de mim, que goste. Não é verdade? Não é assim que é? Sou assim. Quem quiser gostar de mim, que goste. Pô, parabéns. Você está sendo um péssimo cristão. Está sendo uma péssima pessoa, mas é direito seu. Agora, lembre-se, cada um só dá aquilo que tem e a gente colhe exatamente aquilo que a gente planta. Ninguém vai colher semilhas se plantar cenoura. Não vai. Você vai colher semilha. Se você plantar semilha, você vai colher semilha. Então, se você dá para outras pessoas ego elevado, vaidade, coisas não bacanas, se você não consegue se recolher para que Deus possa aparecer, provavelmente você vai receber de outras pessoas ego, vaidade elevada e acepção de pessoas. Nós não fomos feitos para vivermos só. Não fomos feitos. Deus, quando traçou o plano da terra, Ele não pensou em vivermos só. Senão, naquela falha de Adão, teria acabado ali. Acabou. Aqui, para mim, acabou. Encerra e está tudo certo.
Mas não. Deus nos amou primeiro. E hoje estamos aqui. E eu volto é um clamor mesmo, é quase implorar. Para que a gente precisa, para que a gente entenda que é necessário baixar o nosso ego, a nossa vaidade, para que a gente possa servir a uma coisa maior, a uma coletividade maior. Lucas, vamos ver se eu acerto agora. Filipenses 2, 3 e 4. Filipenses 2, 3 e 4. E aí agora eu vou falar, sim, essa palavra é a que mais me tocou quando eu estava fazendo essa mensagem. Nada façais por rivalidade nem por vaidade. Pelo contrário, cada um considere com toda a humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. Cada um zele não apenas por seus próprios interesses, mas igualmente pelos interesses dos outros. Difícil, hein, irmãos? Dificílimo no mundo de hoje. A primeira coisa que nossas mães nos ensinam é o quê? Primeiro, no Brasil nós temos um ditado. Farinha pouca já matou a coletividade. E aí quem escuta essa mensagem assim fala assim, caramba, maior papo de comunista, né? Mas não. A primeira coisa que nos é ensinado é, primeiro você, depois os outros. É mesmo, né? Ok. Já pensou se o médico fosse pensar assim? Natal teria um monte de gente morto, no atendimento. Primeiro eu vou curtir, tô nem aí. Um bombeiro, um salva-vidas, como é que chama aqui? Nadador Salvador, não é isso? Se eles pensassem assim, tá ali, ó. Cada um zele não apenas por seus próprios interesses, mas igualmente pelos interesses dos outros. Precisamos entender que, para que exista e consigamos algo maior, precisamos também pensar nos outros. Deixar o egoísmo de lado, deixar o ego, a vaidade de lado, para que possa chegar num nível diferente de coletividade. Por pensar só em nós, existem países, por pensar só em si, existem países onde a pobreza impera. Não por ser pobre, mas porque cada um só quer aquilo para si. Essa é a realidade. Vai fazer diferença se eu tiver 22 bilhões na conta e se eu tiver 21? Para a minha vida vai fazer diferença? Não vai, irmãos. Mas fomos ensinados, farinha pouca, meu pirão primeiro. Entre chorar a minha mãe e a mãe dele, chora a mãe dele. Por que não chorar as mães? É uma utopia? Pode ser. Mas eu estou aqui hoje para levar o pensamento e a reflexão mesmo. Para levar aquilo que Deus pediu para levar. Nós precisamos entender isso. Eu estou muito feliz de ver aqui a Deise com o Rodolfo, por tudo que eles passaram com as suas filhas. Ver a Fátima aqui também, sabe, pastor? É grande alegria a Fátima com o esposo dela aqui. Todos os irmãos que estão aqui, claro, mas ver pelo que vocês passaram, eu fico muito feliz e assim, vocês são um exemplo vivo do que Deus pode fazer na vida das pessoas.
é real. Vocês são um exemplo vivo de que Deus opera milagres ainda hoje. Fico muito feliz, e aqui é um testemunho breve, já vou terminar. A minha sogra, como vocês sabem, passou por momentos dificílimos nesse ano. Dificílimos mesmo. Mas Deus sempre colocou no meu coração que ela sairia dessa. Sempre. Nunca duvidei, nenhum momento. Minha sogra hoje, para a honra e glória de Jesus, está de pé. Respirando sem auxílio de aparelhos. É um exemplo vivo que Deus de hoje ainda opera milagres quando você deixa o seu ego de lado. Mas eu, como sou exigente, ainda digo a Deus, ainda não está bom. Eu quero ver ela andando, que minha sogra hoje ainda precisa do andador, da cadeira de rodas, para poder se locomover, mas eu sou exigente. E eu falei com Deus, eu falei, olha, eu quero ver ela andando. Quero ver ela podendo ir, tendo autonomia para poder ir buscar um copo d'água na cozinha. Você já imaginou, irmãos, você precisar de alguém para poder ir buscar um copo de água na cozinha? Ego, vaidade, sou bom, sou o cara. E de uma hora para outra, como num sopro, você precisa de alguém para poder ir buscar um copo de água na cozinha. Pior, poder ir na casa de banho, fazer suas necessidades fisiológicas, você precisar de alguém. Será que vale a pena realmente a gente ter esse ego, essa vaidade que a gente tem? É uma reflexão que eu peço que os irmãos tenham hoje. E que passe essa mensagem à frente, aquilo que vocês acharem importante. Passa à frente. Fala com alguém na sua empresa, no seu seio familiar, sobre vaidade, sobre o ego, que muitas das vezes a gente precisa recolher, e eu estou falando isso para mim muitas das vezes, que estou muito... Aí Deus vai lá e dá só um sopro. Aí, opa! Aí Deus fala assim, só um se liga, só para você dar uma segurada. Para terminar, realmente, para finalizar, fica a reflexão. Obrigado pela oportunidade. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a nossa igreja.